coisas legítimas e coisas que não são legítimas, nem tudo aquilo que é legítimo também a gente vai atender a nossa vontade sempre. Por exemplo, comer chocolate, será que é um desejo pecaminoso? Ter desejo de comer chocolate? Será que é um desejo pecaminoso? Não. Mas se eu, para minha vida, para minha saúde, tem pessoas que não podem comer um pedacinho de chocolate, que isso para elas é um problema sério. Pode significar um problema complicado para ela. Se eu não consigo me controlar sabendo que aquilo faz mal, então comer chocolate é um problema. Assistir televisão é pecado? Não. Mas se eu deixo de fazer aquilo que preciso e fico na frente da televisão, isso significa que a televisão está me dominando. Então eu perdi o controle. Então esse desejo que assume o controle da minha vida, esse é um perigo. Esse é realmente um perigo. Sabe, o problema dos desejos, mesmo aqueles que são bons, quando eles não são controlados pelo Espírito Santo, eles se transformam em vício. Olha, gastar dinheiro é uma coisa boa ou ruim? O que vocês acham? É boa, mas também pode ser ruim. Guardar dinheiro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Mas, por exemplo, se a pessoa não consegue controlar isso, ele fica viciado em guardar dinheiro, isso significa o quê? Não é só controle para as coisas andarem, ele fica, mão fechada. Ou então, gasta demais. Tem pessoas que não conseguem parar de falar e, às vezes, começam a desenvolver um outro problema, que é mentir. Então, veja, a pessoa, quando não controla o seu desejo, ela pode ficar viciada em mentir, ela pode ficar viciada em falar da vida dos outros, ela pode ficar viciada em comida, viciada em trabalho. Trabalho é bom ou não é bom? É bom. Mas quando ela não tem esse equilíbrio, se transforma em vício. Os desejos que não são controlados podem se transformar em vício. E isso é um problema. Então, nós precisamos aprender a controlar os nossos sentimentos, controlar os nossos desejos. E a última coisa, controlar-se diante das circunstâncias. Olha, não tem como você controlar as circunstâncias. As coisas aconteceram. Não tem algumas coisas como você controlar. Mas a nossa reação diante das circunstâncias, isso tem como a gente trabalhar. Então, aprender a lidar com as circunstâncias, fazer o que estiver ao alcance, fazer, para tentar transformar, então, para tentar se adaptar àquilo que não pode ser transformado. Certo? Uma vida sem domínio próprio, queridos, é um problema muito sério. Gálatas, lá no mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 12 até o 20, diz assim, olha, que as pessoas que não têm o Espírito, elas estão aqui num problema colocado por Paulo, vivendo as obras da carne. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Olha só, a prostituição, a lascívia, a impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Embaixo, gente, de todas essas coisas está embutido a falta do domínio próprio da pessoa. Porque ela não conseguiu dominar o sentimento, ela não conseguiu dominar os seus desejos, nem conseguiu dominar a sua reação e ações diante de uma circunstância que a vida lhe apresentou. A falta de domínio próprio é um problema sério para muitas coisas na vida. Porém, nós precisamos analisar, cada um de nós precisa aprender a se conhecer. Precisa aprender a se conhecer e colocar isso em seu favor para crescer nas mãos de Deus. Se você sabe que você perde a calma diante de uma situação, então não se coloque numa situação onde você vai perder a calma desse jeito, né? Que você corre o risco de perder a calma. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Isso não é adequado. Por quê?
quando a gente fala, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim, como cristãos, nós estamos desconhecendo que existe um poder maior, o Espírito Santo, e que ele atua na vida. E que ele tem poder para mudar a nossa vida. Então, queridos, não existe um pré-determinismo aqui, nesse mundo. A única coisa é para que nós temos um destino, nós somos predestinados para a salvação. A única coisa. O resto, tudo é possível, porque para a graça de Deus nós somos transformados. Pelo poder de Deus, milagres acontecem ao nosso redor e em nossa vida. Amém. O autocontrole é resultado de um esforço pessoal aliado ao poder divino. Não vamos conseguir sozinhos, mas o poder de Deus em nós seremos vencedores. Nós seremos vencedores. Isso significa, queridos, que nós precisamos dia a dia viver pelo Espírito Santo, ficar plenos desse poder em nossa vida. E assim nós vamos desenvolver o fruto do Espírito, que inclui esse grande predicado, que é o domínio próprio. A vida cristã nunca termina quando a gente se batiza. A vida cristã não termina quando a gente se converte, ela apenas começa. E nós seremos verdadeiramente cristãos quando nós submetermos a Deus todas as características do nosso ser. Tem coisas que a gente gosta da maneira como nós somos, tem coisas que nós não gostamos. Essas coisas precisam ser colocadas diante de Deus. Os nossos sentimentos precisam ser colocados diante de Deus. Os nossos desejos precisam ser colocados diante de Deus. Tudo sobre o domínio dele. Quando nós permitimos, queridos, isso é muito importante. Quando nós permitimos que Deus governe os nossos sentimentos e desejos, nós poderemos começar a dizer que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a coisa é você praticar uma ação, mas só que antes de você praticar a ação, ela já foi muito tempo aonde alimentada? Aqui dentro, no coração, né? Mas na verdade, na nossa mente. Os sentimentos, os desejos já estiveram aqui, muito antes de as coisas acontecerem, em fatos palpáveis, em coisas concretas. Por isso é tão importante ter o domínio próprio do Espírito Santo, controlar essas coisas. Aí sim nós poderemos dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a oração que nós temos para esta noite. Que Cristo viva em nós. Que Cristo tome conta do nosso ser por completo. Que Ele, ao tomar conta de nós por completo, queridos, tenham certeza que esta virtude do domínio próprio vai ser uma realidade em nossa vida. Nós andaremos como Cristo andou. Nós viveremos como Cristo. Porque a nossa mente, o nosso coração são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos capacite para isso. Mas que, sobretudo, que o Espírito Santo nos cutuque a cada dia, a fim de que a gente consiga entregar tudo isso nas mãos dele para vivermos desta forma. Que Deus abençoe a cada um de nós, todos os dias da nossa vida, de uma forma especial, desenvolvendo essa virtude do domínio próprio. É a oração que eu tenho por mim, é a oração que eu tenho por cada um de vocês aqui nessa noite. Amém.